Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês pediram, vamos falar um pouco sobre o Banco ABC Brasil. Nós vamos fazer aqui uma comparação dele frente a outros bancos privados e como ele se sai. Será que ele ganha aqui uma análise comparativa? Você conhece esse banco? É bem interessante, ele tem uma forma de trabalhar bem diferente, mais focado em empresas M&As, capital de risco, enfim. Nós vamos dar uma estudada e também alguns comparativos e números bem interessantes, ok? Então, se você quer entender um pouco mais sobre este banco, sobre esse case, continua aí. Muito bem, então uma passada breve aqui, né, nos números do Banco ABC Brasil. Na data de hoje ele está subindo 3,5%. Nestes últimos 12 meses, 4,37%, ele está meio estagnado aqui, né? O que a gente pode perceber é que ele já bateu um teto de 21 e 24, uma mínima de 15, e ele está mais ou menos na metade do caminho, né? Podemos notar aqui que nos últimos 6 meses ele veio se performando bem, mas aí nas últimas semanas ou no último mês ele deu uma queda, né? O que será que está acontecendo? Bom, vamos olhar os seus indicadores, né? A parte de preço sobre valor patrimonial está muito atraente, 0,74 para banco, né, um dos mais baratos. O PL dele 5,12, também está bem barato. Um dividend yield de 8,81. É até interessante porque esse é um banco que paga constantes dividendos, ok? Alguns indicadores aqui de dívida não tem por se tratar de um banco próprio desse tipo de negócios, mas nós podemos entender que a relação de passivo versus ativos está controlado e não tem muitas contas, ok? Falando um pouco sobre as suas margens de eficiência, olha que interessante esse tipo de banco, né? 31% de bruto refletindo numa margem líquida de quase 20%. Um retorno para os acionistas na casa de 14,5% e um crescimento de receitas e crescimento de lucros acima dos dois dígitos, 18,7% e 13%. Outra coisa que me chama a atenção, não há muitas especulações sobre o papel. Veja que a taxa de doador e tomador para aluguel de ações está baixa, ou seja, este banco não tem uma influência da queda de preços, ok? Certo? Falando um pouco sobre seus dividendos, interessante que nos últimos 5 anos, se a gente deixar o gráfico aqui bem paradinho, ele pagou 19, 20, 21, 22 e ainda vai pagar em 23, um pouquinho mais. Tirando mais ou menos uma média aqui de 90 centavos por ação, a gente pode fazer um cálculo do preço teto ou preço justo, 90 centavos dividido por 0,06, um valor de R$ 15, né? Nesse ponto de vista aqui, até que ele está um pouco mais, né? Mas se a gente fizer uma previsão, né, sobre os proventos futuros, pode ser que ele seja uma boa opção aí para você, tá bom? Eu fiz aqui uma análise comparativa com alguns outros bancos privados e veja que ele dá de lavada, né? Tanto no BTG quanto no Pine ou Pine. Eu quis trazer o banco Pine porque ele vem chamando muita atenção, com valorizações expressivas, mais de 200% no último ano, ok? Então, só para a gente ter aqui uma margem comparativa. Veja que interessante. Veja, ele ganha aqui na questão dos dividendos, ele ganha na questão do PL, está mais barato, ele ganha também na questão do preço sobre o valor patrimonial, ganha no EV/EBIT. Outra coisa que ele ganha, as margens de eficiência, né? Olha só que interessante. Veja, na margem bruta, 31% ele ganha. Na margem líquida, ele dá uma empatada aqui com o BTG. Ótimo, o BTG é um grande banco privado aí, né? A questão do retorno para os investimentos também está em linha com seus outros pares, ok? Na receita dos últimos 5 anos ele perde para o BTG, que aqui deu 46% e 32% no crescimento de lucros, mas ele não faz nenhuma cara feia em relação aos seus crescimentos, pelo contrário, ok? Quando a gente observa a rentabilidade dele, né, colocando aqui na série histórica, igualando, colocando os dividendos entre Banco ABC, Banco Pine e o Banco Pactual, o Banco Pactual ele leva, né, uma certa vantagem. Vamos reduzir isso daqui para os últimos 2 anos, um cenário mais atual. O Banco Pini acaba ganhando, mas todos eles aqui estão quase dentro da mesma ordem. O Banco Pini levou 85%, porque só neste ano ele cresceu quase 200%, ok? Certo? Vamos entender um pouco como funciona o Banco ABC? Olhando um pouco aqui a sua estrutura de negócios, a gente pode observar, isso é curioso, né? Eu não sabia disso. Ele é uma junção do Banco Arab Bank Corporation com o Grupo Roberto Marinho. Até por isso que ele é ABCB, né? É,
A de Arábico Bank Corporation com o grupo Roberto Marinho. Aí ele formou esse Banco Roma, né? E depois ele veio mais para frente ser chamado de Banco ABC Brasil. É interessante, não sabia desta parceria. Outra coisa interessante é os seus ratings, ou seja, como que as instituições financeiras vêm classificando, né? Interessante que eu observei aqui que todas elas classificam como estável, triple A, né, que é a nota máxima, coloca boas perspectivas, bem interessante isso para o banco. Lembrando que o critério fundamental para você avaliar um banco é a questão do seu índice de Basileia. Você conhece esse índice? Já ouviu falar? Coloca aí no campo dos comentários. Esse é um conteúdo rico para vocês. Sempre que vocês forem avaliar um banco, índice de Basileia e índice de imobilização. Querem entender um pouco como funciona esse índice? Veja só, aqui ele mostra para você. Veja, Basileia nada mais é do que, por exemplo, se um banco possui 20%, significa que para cada R$ 100 emprestado, ou seja, que ele está emprestando, o banco tem R$ 20 de patrimônio para arcar com aquilo. Então imagine que o banco vai lá e empreste esses R$ 100 para um camarada, né? Emprestou aqui R$ 100, aí esta pessoa que não tem como pagar, bom, o banco tem R$ 20 para poder compor aí para a parte que emprestou, né? Então não vai deixar no prejuízo. O Banco Central estabelece que para um banco ser saudável ele tem que ter no mínimo 11% de Basileia. O banco ABC Brasil tem 14,7, é um dos mais altos, né? Sem contar também que o índice tolerado do banco para a questão de imobilização é 50%, no máximo 50%. E o banco ABC tem 0,05, ou seja, é quanto de dinheiro das pessoas que estão colocando lá no banco, né, o dinheiro, né, R$ 100 lá colocado no banco das pessoas. O quanto que ele tem de patrimônio para honrar aquilo? Ele tem que ter no mínimo 50%. E veja que aqui está bem baixo, quase próximo do zero, né? Significa que o banco não está colocando muito capital ou muito dinheiro dos seus acionistas em risco, né? Em itens que não são assim, que não tem uma liquidez imediata. É interessante isso daqui. É um bom índice para a gente estudar, né? Até eu posso fazer um resumo, né, disso se vocês quiserem. Imagine, por exemplo, que você não tenha dinheiro imediatamente para honrar os seus acionistas, né? Ou seja, está preso em investimentos de longo prazo, não tem como você honrar. Então, o seu índice aqui de mobilizado, né, vai ser muito alto. Você tem que ter ele muito baixo, né? O máximo é 50 e o banco ABC tem 0,05. Muito bem estruturado esse banco. Até quando a gente olha aqui para o próprio site da empresa, né, a gente consegue ver que ele é um banco diferenciado, né? Ele não tem assim muitas agências, tal, porque ele é um banco para as empresas. Eu até peguei o relatório aqui para mostrar para vocês quais são algumas teses de investimento desse banco. Veja só quais são, ó. Gerar retorno para os acionistas, ótimo para nós. O que mais? Geração de resultado para as operações existentes e investimento em iniciativas para acelerar o crescimento. Até aqui vem falando, olha, sobre uma das diretrizes deles, que é esse right to win. O que isso significa? Significa que o banco ele quer ser o melhor da sua área. Área de fornecer crédito para empresas, capital de risco, para áreas de financiamento, investimento, e ele faz isso muito bem. Ele é um dos grandes players do mercado, talvez o maior, né? O seu crescimento de receita fica evidente, olha. A cada composição de anos, ele cresce aí na metade, na margem, né, de 34, 16, 10%, né? É muito interessante este banco. Até por isso, né, que ele vem se mostrando uma boa oportunidade aí para alguns investidores, né? A questão de número de agências não é como um Itaú, Banco do Brasil, que tem várias agências. Na verdade, não. São cerca de 50 cidades atendidas. E aqui, olha, o número de clientes, a sua base de clientes vem crescendo, né? Então, gira aqui por volta de 4, 5, 6 mil. Lembrando que são clientes corporativos. O que isso significa? Significa que você tem um risco muito menor de inadimplência. E olha só os cenários que ele atua: agronegócio. Lembra, o Banco do Brasil investe muito ou coloca muito capital para empréstimo do agro, né? E o agro é o motor da economia. O Banco ABC também faz isso. Setor de energia, comércio, construção civil. Aqui também exposição setorial, né? Lá, mineração e siderurgia, indústria alimentícia, óleo e gás, até celulose eu estava vendo aqui que ele empresta, né? Ou seja, ele é um banco que empresta bastante, financia bastante o desenvolvimento, né? Setor financeiro ele também atua, né?
fornecendo crédito para esse tipo de empresa, transporte e logística. Mas o foco mesmo dele aqui, conforme a gente pode ver, é a questão do agronegócio, né? Muito bem. Outras coisas que a gente pode mencionar, também aqui a diminuição dos atrasos, né? É sempre importante quando você trabalha com banco, investe em banco, ver a questão aqui dos atrasos, se ele tem muitos boletos sob atraso, isso daqui acaba gerando muito provisionamento para os bancos e diminuindo as margens de lucro, ou seja, as pessoas não estão pagando suas contas. Aí, no final das contas, vai tirar o lucro do banco, né? Obviamente. Outras coisas que a gente pode mencionar, seu saldo em conta, interessante, classificação dos empréstimos, formação da inadimplência. Veja também que no apanhado geral, né, ela vem diminuindo, né? Tem algumas áreas aqui que aumentou um pouquinho mais, mas no geral ela vem diminuindo. Baixa inadimplência. É incrível você observar esse número, pessoal. Porque quando a gente fala de banco comum, né, você tem ali uma taxa de entre 10 a 15% de inadimplência, né? Veja nesse setor aqui, quando empresta para créditos do setor financeiro, empresas, estamos falando de 0,7% de inadimplência. Ou seja, aqueles que investem nesse tipo de banco está sujeito a um risco muito menor. Recentemente eu vi uma matéria que falando do Santander, que estava com aproximadamente 17% de inadimplência, né, no auge da pandemia, né? E aqui a gente está falando de 0,07 ou 0,5%, ok? Pessoal, o que que você acha deste banco? Vê ele com bons olhos? Tem investido? Até mesmo quando eu observo aqui o ranking das empresas do AGF, AGF+, né, ele aparece no top 10, se a gente observar aqui, até com uma boa margem de segurança. Inclusive, pessoal, se você quiser aderir, né, ao AGF+, com 20% de desconto, eu vou deixar um cupom com um link aí no campo dos comentários para você aderir a essa plataforma de ensino, controle, indicação e tudo mais do melhor grupo, né, sobre informações de investimento que existe aqui no Brasil, ok? O grupo que tem a maior experiência sob a tutela aí do Luiz Barsi, 50 anos de bolsa, o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira, tá bom? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.